Estamos entrando ao vivo para mais um tempo de aprendizado, para mais um GetUp, onde a gente vai dar continuidade àquela série de mensagens, encontros transformadores, baseada ali no livro de João, onde Jesus tem alguns encontros na caminhada dele. Então, pega a sua Bíblia, pega a sua água, para a gente, a sequência é muito importante. Você se hidratar e a gente poder meditar na palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 21, para a gente dar sequência. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu vou trazer uma breve introdução para a gente ter uma ideia daquilo que Jesus vai falar conosco hoje. Se eu fosse dar um título para a mensagem de hoje, o título seria Encontro com Jesus, o cuidado, incrível cuidado de Deus conosco. Deus, ele tem um cuidado conosco muito grande, mesmo apesar de às vezes nós não percebermos, nós não entendermos, mas Deus tem sim sempre um cuidado muito grande conosco. Deus, em seu cuidado, nos santifica, nos lapida, nos separa, né? Através do seu Filho, a verdade, Jesus, por meio de um relacionamento com Ele. Então, assim, Deus, através do relacionamento com Jesus, Ele nos separa, Ele nos lapida, Ele nos equipa, Ele nos trabalha. Talvez a gente tenha um entendimento um pouco equivocado do que significa santificar. A gente leva muito para um lado, como é que eu vou usar a expressão? A gente leva muito para o lado de cobrança, de rigor. Jesus, ele está nos trabalhando. A santificação é um trabalhar de Deus na nossa vida. Esse é o fundamento. É deixar que a palavra vá tirando de nós aquilo que pode nos ser prejudicial. Simples. É deixar que a palavra vá trabalhando na nossa vida. Isso é o santificar. Jesus conviveu, relacionou-se com os seus discípulos a fim de prepará-los, a fim de equipá-los para a vida. Isso implicou desafiar suas ambições, desejos, disciplinar sua fé, crenças, refutar as influências sobre eles, além de denunciar o seu orgulho, caráter. Eu fiz questão de pontuar, de separar 3 fatores: desejo, crença e caráter. O nosso relacionamento com Jesus obrigatoriamente vai trabalhar nessas áreas. Vai desafiar os nossos desejos. Você vai falar assim, mas eu não tenho direito de ter desejos. Tem, mas a Bíblia mesmo diz que mais vale agradar a Deus do que a homens. A Bíblia mesmo diz que aquele que quer seguir a Jesus tem que negar-se a si mesmo. Então, muitas vezes, o relacionamento com Jesus vai desafiar, sim, os nossos desejos, para não ser mais duro dizendo que em todas as vezes. Se você pegar João, um dos discípulos de Jesus, chega um momento que ele queria que Jesus erguesse a mão e pedisse fogo dos céus para queimar os samaritanos. O desejo de João era esse. Se você pegar Pedro, Simão Pedro, que nós vamos ver nesse episódio aqui, ele andava com uma adaga, estava com Jesus, mas continuava andando com uma adaga, e quando Jesus foi ser preso, ele corta a orelha de Malco, um dos guardas do Sinédrio. Então, quer dizer, o desejo de Pedro, apesar de Pedro andar com Jesus, ainda não havia sido desafiado a ponto de Pedro deixar de lado seu desejo para agradar Jesus. Outro fator são as crenças, né? A nossa fé. Chega aquele episódio lá da multiplicação dos pães, em que Jesus manda dar comida para a multidão. Eles falam que mesmo que tivessem um valor X em dinheiro, conseguiriam dar alimento para aquele povo todo. E aí Jesus pergunta, o que vocês têm? André, irmão de Simão, diz assim, nós temos aqui só 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para uma multidão? Jesus desafia a fé dele e multiplica os pães. A mesma coisa com Tomé. Tomé diz que só se tocasse na ferida de Jesus que ele creria. Jesus então toca, Jesus desafia. Então o relacionamento com Jesus vai desafiar sim as nossas crenças. Além de refutar as influências sobre nossa vida. Então, às vezes, lá onde eu estou a coisa funciona assim, lá onde eu estou as pessoas pensam assim. Tudo bem, nós podemos estar num determinado lugar, nós podemos fazer parte de um determinado grupo, nós podemos
estar ou pertencer a um determinado ambiente, mas a nossa mente, o que influencia a nossa mente, precisa ser o que nos diz a palavra de Deus. É aqui que está o grande segredo. O relacionamento com Jesus faz com que as influências maiores na nossa vida, ou a última instância de influência, esteja pautada, estabelecida sobre um relacionamento com Ele na palavra. E por fim, vai denunciar o nosso orgulho, vai tratar o nosso caráter. Jesus vai tratar o nosso caráter. Não tem como isso não acontecer. O caso de Judas. Judas não se deixou tratar. Ele continuou desviando o dinheiro do alforje, ele continuou maquinando, ele não deixou Jesus tratar o caráter dele. E aqui vai uma ressalva. Quando eu resisto e não deixo Jesus tratar o meu caráter, é porque de fato eu não estou tendo um relacionamento genuíno com ele. Então um relacionamento com Jesus vai obrigatoriamente tratar o nosso caráter, as nossas crenças e os nossos desejos. Quando nos permitimos refinar pela verdade de Jesus, deixando que ela nos realinhe à vontade de Deus para nosso propósito e aos seus padrões, seu poder é liberado para que vivamos tudo o que ele pensou para nós. Então, assim, hoje nós vivemos, talvez, nesta atual geração, talvez nós vivemos uma das maiores crises de propósito e identidade. Motivo, propósito, razão e identidade. Por quê? Porque as pessoas não deixam Jesus refiná-las. Elas não deixam a palavra de Deus refiná-las. Mesmo estando numa igreja, mesmo estando em cima de um altar. Isso não é uma coisa, não é nenhuma novidade. Porque para Jesus tratar dessas áreas, o nosso orgulho tem que cair por terra. O nosso orgulho tem que ficar de lado. Então, se eu deixar Jesus me refinar e me realinhar aos seus padrões, a sua vontade para a minha vida, a minha identidade, muita coisa vai mudar. Hoje, eu falava aqui, esses dias, quinta-feira, que hoje é muito mais comum as pessoas procurarem uma igreja para se animar, para se motivar. Hoje é um trabalho muito maior da parte dos ministros em animar o povo do que ensinar o povo. As pessoas hoje se desanimam muito facilmente porque talvez esqueceram ou ainda não descobriram quem são em Cristo. Porque não deixaram a palavra alinhá-las ao padrão da verdade. Não deixaram a palavra alinhá-las ao projeto de Deus para elas. Então, cuidado. Quando a gente sabe quem a gente é, as outras pessoas podem nos ofender, as outras pessoas podem falar mal de nós, as outras pessoas podem fazer o que quiserem. Eu vou falar isso para você. Essa foi uma lição muito interessante que a palavra me deu. Quando eu entendo que eu sou a imagem e semelhança de Cristo, quando eu entendo que através da minha luz as pessoas vão perceber as minhas boas obras e vão glorificar o Pai que está nos céus, quando eu entendo que aquilo que eu faço, que onde eu estou, é muito mais uma missão que eu estou cumprindo do que algo para meu retorno, tudo muda. E eu passei então a encarar tudo que eu faço não como uma função, como um passatempo, como um trabalho, mas sim como uma missão. Eu vou te dizer uma coisa, hoje eu refleti sobre isso. É muito mais sobre o motivo pelo qual nós estamos fazendo do que o que nós estamos fazendo. É muito mais pelo porquê. Por que você está indo lá? Por que você está procurando falar para aquela pessoa? Essa é a grande pergunta. É muito mais pelo porquê. Se eu tenho um porquê forte o bastante, o resto não vai fazer diferença. Eu sempre falo isso, o meu porquê é o que define as coisas que eu faço. Quando você está conectado ao seu propósito, ao porquê de fato, você não gasta tempo. Você investe tempo. Importante. Os discípulos, uma vez preparados, foram enviados com
tamanho poder que o mundo nunca mais foi o mesmo. Quando os discípulos foram devidamente preparados, estavam nas condições que Jesus queria para eles, eles foram, enfim, enviados e o mundo não foi mais o mesmo. Então, assim, Jesus primeiro vai entrar na nossa vida, vai nos tratar e nos trabalhar e então nos enviar. A pergunta é quanto nós vamos deixar Jesus nos tratar. Nesse último encontro de Jesus com os seus discípulos, temos poderosos princípios e ricas lições para aprender. Então vejamos. João capítulo 21, verso 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhes disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus, trazei alguns peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Vamos entender algumas coisas. Primeiro, cuidado com as decisões impulsivas. Versos 2 e 3. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 de seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. E saíram e entraram no barco, naquela noite nada apanharam. À primeira vista, esse evento, a pesca, não foi algo planejado. Não houve ponderação em relação ao momento, às condições, ao clima, à hora e tudo o que mais envolve um processo que culmina no sucesso de uma boa pescaria. A gente normalmente, quando está enfrentando um momento difícil, a gente tende a agir de forma impulsiva. Mas a primeira lição que Jesus vai nos dar aqui é cuidado com as decisões impulsivas. Cuidado com a tua impulsividade. Vemos aqui Jesus tratando em seu cuidado a nossa impulsividade e o nosso ímpeto de agirmos sem ponderar. Deixe marcado João e vamos ali no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 16. Provérbios 16, verso 32, a Bíblia diz, melhor é o longânimo do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. A segunda parte é mais explícita. O que domina o seu espírito, aquele que não é impulsivo. Salomão nos mostra aqui a importância da prudência e da sensatez para não agirmos com impulsividade. O Pedro estava estressado, frustrado, chateado, aborrecido, porque não tinha nada para fazer. Você que tem dificuldade, não consegue parar quieto, sabe? Ai, não tem nada para fazer. Arrume o que fazer, leia, pense, escreva. Não seja impulsivo. Além do risco de envolvermos outras pessoas conosco em nossos rompantes de impulsividade, quase sempre geramos desperdício com esse tipo de ação, seja tempo ou qualquer outro recurso.
Também em livro de Provérbios, capítulo 13, no verso 16, a Bíblia diz: todo prudente procede com conhecimento, mas o insensato espraia a sua loucura. Então, assim, na grande maioria das vezes, nós temos que nos perguntar se aquela frustração que nós estamos vivendo não é consequência de uma ação imprudente. Que era o caso de Pedro. Pedro decidiu pescar. Cuidado. Nem sempre as coisas vão se resolver dessa maneira. Nem sempre é bate-pronto. Não seja reativo. Recuse-se a ser uma pessoa reativa. Seja proativo e seja ativo, mas não seja reativo. Ah, fulano bateu, eu revidei. Não, fulano xingou, eu revidei. Não. Aprenda uma coisa, as pessoas só vão te dar aquilo que elas podem te dar. Você vai me dizer assim: ah, mas eu não acho justo, não é justo fulano me ofender se eu estou tratando ele bem. Bom, Jesus fala uma coisa interessante sobre isso, sobre reação. Ele disse: se alguém bate desse lado, devo obedecer o outro. Se alguém me persegue, eu devo orar por ele. Eu não posso. Jesus frisa a importância de não sermos impulsivos, de não sermos reativos. Eu já fui muito reativo. Hoje eu olho, analiso. Eu prefiro deixar falando sozinho do que ser reativo. Quem não se domina perde a razão. E quando eu deixo aquilo que o outro faz dominar a minha ira, despertar a minha ira, eu estou colocando o controle das minhas emoções na mão dos outros. Eu não sou livre quando eu faço isso. Ser livre é você saber, é você estar diante da questão e escolher o melhor. Ah, não, mas quando eu vi, eu reagi porque eu não sou de ferro. Não, não é ser de ferro. É ser livre. Tem diferença. Todos trabalharam arduamente, mas nada pegaram. Esse é o salário, o pagamento de quem age impulsivamente. Provérbios capítulo 14, verso 8. A sabedoria do prudente é entender o seu próprio caminho, mas a estultícia, a loucura dos insensatos é enganadora. Então entenda o seu caminho. Saiba o que você quer. Saiba onde você quer chegar. Não se deixe dominar. Não seja impulsivo. Precisamos ser prudentes em nossas ações. Isso é o que Jesus nos ensina aqui nesse texto. Sem ponderar, sem prudência, sem refletir hoje, amanhã você vai amargar e chorar. E é uma coisa interessante, as pessoas têm uma mania de fazer assim: ah, eu vou orar para tomar a decisão. Muitas vezes você não precisa nem orar. Basta você pensar um pouquinho, basta você refletir, basta você meditar. Simples. Provérbios 19, verso 2 diz assim: não é bom proceder sem reflexão, sem refletir. Peca quem é precipitado. Olha o que diz Salomão. Não é bom agir, proceder sem refletir. Peca quem é precipitado. Buscar na palavra, orar e aguardar prudentemente o ok de Deus para agir é colocá-lo no evento conosco. Eu friso buscar na palavra, em primeiro lugar, orar, porque não adianta você orar por algo que está fora da palavra, é inconsequente, isso é imprudente, e aguardar prudentemente. Ai, Deus não falou nada, o que eu faço? Não faça nada. E outra, Deus jamais vai falar algo que está fora da sua palavra. Deus vai falar conosco gritantemente conforme a sua palavra. Antes de você orar e querer a resposta de Deus, você tem que pensar no que você vai orar. Por isso que diz Salomão, agir sem refletir não é bom. Então reflita, bom, eu vou colocar isso aqui diante de Deus, mas isso aqui é bíblico, a palavra atesta, ela abona isso aqui. Se não abona, eu não vou nem orar. Eu sei que Deus vai dizer que não. Então, busque na palavra, ore, óbvio se aquilo que está de acordo com a palavra, e aguarde prudentemente o ok de Deus. Tem questões que Deus não vai responder de pronto. Ele vai dar um tempo, por mais que esteja na palavra, por mais que você tenha orado, você tem que aguardar. E aí eu trago a pergunta, você costuma ser prudente ou impulsivo nas suas decisões? Essa é a grande questão.
Segunda lição, versos 4 e 5. Mas ao clarear, João 21. Mas ao clarear da madrugada, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Cuidado para a frustração não atrapalhar a sua visão. Ter o controle das coisas, e eu quero chamar a sua atenção, preste atenção nisso aqui. Ter o controle das coisas, ao contrário do que nós pensamos, é ter conhecimento, noção e ciência das coisas. Achamos que ter o controle é fazer com que as coisas sejam como queremos e por isso as coisas nos frustram. Ter o controle não é você fazer com que as coisas aconteçam quando e como você quer. Ter o controle é ter ciência. Qual é uma das grandes características de Deus? Ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Por isso, o controle não foge jamais das mãos de Deus. Ter o controle é você ter ciência, você ter noção. Simples. As coisas nem sempre acontecem do jeito que Deus quer, imperativamente, mas elas transcorrem para que aconteçam conforme a vontade dele. Você tem que aprender a não deixar que as tuas frustrações atrapalhem tua visão. Na verdade, quando somos prudentes em nossas ações, antevemos as opções e nos preparamos para elas. E ainda que não contemplemos todas as opções, temos maturidade para entender que isso faz parte de um processo chamado vida real. Não é porque as coisas não transcorreram como você e eu queremos que nós vamos surtar e bancar as crianças birrentas e nos jogarmos no chão e reclamarmos. Não, nós somos maduros, isso é vida real. E se eu sou imagem e semelhança de Deus e Deus lida bem com qualquer questão, eu também preciso aprender, como filho e imagem dele, aprender a lidar bem com qualquer coisa. Então, cuidado. A gente só se frustra porque a gente põe uma expectativa onde não deveríamos colocar. Simples. Sejam em pessoas, sejam em coisas. O problema é quando perdemos a clareza de visão por conta da nossa frustração. Os discípulos estavam diante de Jesus na praia, mas não conseguiam vê-lo. Não deixe que as suas frustrações seguem você. Normalmente, quando estamos frustrados e chateados, o efeito colateral disso pode ser perder grandes oportunidades que estão diante de nós por não conseguirmos vê-las. Muitas vezes só nos frustramos, e aí eu faço uma ressalva, na grande maioria delas, só nos frustramos porque esperamos exageradamente demais de algo ou de alguém que não pode, não tem condições de corresponder às nossas expectativas. Nunca se feche diante de uma noite de frustração. Não desista, não jogue a toalha porque as coisas não deram certo na noite anterior. E aí eu trago um versículo que é emblemático, né? O Salmo de número 30. Esse versículo é emblemático. Isso aqui é letra de canção, as pessoas seguido citam ele, mas é interessante a gente perceber o que a Bíblia diz. Verso 5 diz: porque não passa de um momento da sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O choro pode durar uma noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Não jogue a toalha. Esse momento vai passar. Esse momento, ele é passageiro, ele é um momento. Hoje está doendo. Amanhã essa dor não vai existir mais. Então, cuidado. Não deixe que a frustração governe suas ações. Não deixe que a frustração segue a sua capacidade de perceber as grandes oportunidades que estão diante de você. Terceira lição, mas antes eu quero fazer mais uma pergunta. Como você se comporta diante das frustrações das suas expectativas? Quando as suas expectativas são frustradas, como é que você faz? Quando você combina algo com alguém e a pessoa não cumpre, como é que você fica? Como é que você faz? Como que você se vê? Terceira lição. Esteja sempre pronto para obedecer e recomeçar. Verso de número 6. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Por mais difícil que possa parecer, muitas vezes, para começar e ter sucesso,
precisaremos obedecer, fazendo tudo o que fizemos antes, porém dessa vez sob a instrução sensata do Mestre. Jesus muitas vezes vai nos mandar fazer algo que a gente já fez. Vai nos mandar insistir em algo que a gente já fez. A gente só precisa ser sensato e fazermos... Obrigado, meu bem. A gente só precisa ser sensato e fazermos como o Mestre está mandando. Inclusive tem um texto lá em Mateus capítulo 7, no verso de número 24, a Bíblia diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque era edificada sobre a rocha. Jesus aqui nesse texto de Mateus, ele nos chama a atenção da importância de sermos prudentes. E o que é prudência para ele? Apesar da dor, da frustração, esteja sempre pronto, com a mente aberta e o coração disposto ao que a palavra tem a te dizer. Essas duas expressões eu trago comigo, mente aberta e coração disposto. Quão aberta é a sua mente e quão disposto é o seu coração para aquilo que Jesus te fala na palavra dele? É uma pergunta que você precisa responder para você mesmo. Quarta lição: não se esconda por causa das suas fraquezas e tropeços. Verso 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste porque se havia despido e lançou-se ao mar. Isso aqui é severo, mas muitas vezes nós fazemos isso. De nada adianta nos ocultarmos ou sairmos correndo quando... de nada adianta nos ocultarmos ou sairmos correndo quando não fazemos a coisa certa ou da forma certa. Diante dos erros, das falhas, o mais sensato é encarar e pedir perdão. E aí eu quero trazer para você um texto que está lá em Provérbios capítulo 28. Salomão traz esse texto e é muito interessante o que ele diz. Provérbios capítulo 28. Verso de número 13. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Então encare o problema. Seja ele qual for, tenha ele o tamanho que tiver, encare-o. Só há transformação quando existe arrependimento. O caminho seguro que traz cura é arrepender-se, o qual vem com as respectivas evidências. E aí ali em Mateus, no capítulo 3, a Bíblia diz assim, verso de número 8. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. O que eu quero mostrar para você com isso? Todo arrependimento, ele é seguido de atitudes que o corroboram. Então você se arrependeu, tem que ter atitude condizente. Fuga não é arrependimento. Assim como remorso, sentimento de culpa também não. Você é pronto em se arrepender? Quinta lição: milagre é precedido de empenho. Versos 8 no capítulo 21 de João. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da praia, da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixe, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Faça aquilo que lhe cabe no contexto e deixe a parte que cabe a Deus, que Ele fará quando for a hora. Aprenda a esperar confiadamente no Senhor, sem achar que porque você fez o que lhe cabia, Deus tem de responder imediatamente. Só porque você quer. Milagres envolvem fé e esperança. Espera confiante.
Lance a rede do lado direito e no tempo certo puxe. Aquilo que você tem que fazer, faça você. A gente tem que quebrar aquela ideia de que milagre é algo que vai acontecer conosco, que as coisas vão cair do céu. Milagre não é as coisas caindo do céu, tá? Milagre é algo que acontece quando nós nos posicionamos na palavra, naquilo que nos foi dito. Quão confiante e paciente, mantendo a esperança, você costuma ser? Sexta e última lição: enfrente o processo da restauração. João capítulo 21, verso 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Muitas vezes antes das coisas acontecerem, é necessária restauração. Pedro ainda estava envergonhado com suas falhas e cheio de vergonha e medo, tanto que se jogou na água. Deus não deseja fuga nem remorso para as nossas vidas. Ele tem planos muito maiores e melhores para nós. Jesus tinha que tratar Simão. Simão tinha que se deixar tratar. Por isso Jesus insiste 3 vezes. Alguns traçam um paralelo, como Simão negou 3 vezes Jesus, Jesus questionou 3 vezes Simão. Mas isso envolve aceitação e restauração. Encontrar-se com Jesus de forma genuína é isso. É ser curado e restaurado. É aceitar muitas vezes aquilo que Jesus está falando, que está nos confrontando. Assim como foi com Nicodemos, com a samaritana, com a mulher do fluxo de sangue, com os leprosos, com Bartimeu, com Madalena, enfim, todos os que se atreveram a aceitar o toque de Jesus em suas vidas. Com a mulher samaritana, Jesus pede água para ela. Ela tinha um problema sério com homens e com judeus. Ela precisava ser restaurada. Jesus, um dos cegos que ele cura, ele tira da cidade e fala para ele que não volte para a cidade. Ele tinha que ser restaurado nisso, porque não podia ser influenciado de novo, voltar a passar os mesmos problemas que passou. Nós temos que tomar cuidado. Jesus, ele vem para nos restaurar. O relacionamento de Jesus conosco é para nos tratar, nos equipar e nos restaurar. O que ele quer conosco é primariamente relacionamento. A primeira coisa, a primeira abordagem que houve aqui nesse texto foi relacionar-se com os discípulos. Foi relacionar-se. Jesus sempre chega na vida das pessoas dessa forma. Em toda essa série de mensagens eu tenho falado, Jesus podia ter curado, podia ter ressuscitado Lázaro sem ir lá, Jesus podia ter mudado a vida samaritana sem ir lá, Jesus podia ter feito tudo o que fez sem botar os pés lá, mas ele queria relacionamento, ele podia ter multiplicado os pães e os peixes sem estar lá, mas ele queria relacionamento. Jesus quer relacionamento comigo e com você. A pergunta é em que medida nós vamos franquear esse relacionamento? Porque o relacionamento vai depender mais de nós do que dele. O quanto nós nos abriremos para esse relacionamento. Onde você está precisando de restauração? Em suas memórias, nas suas emoções? Em que área você anseia pelo toque de Jesus? Essa é uma pergunta que você precisa responder. Jesus vai trazer restauração. Mas vai trazer na medida que eu e você deixarmos. Jesus nunca vai avançar o sinal. A minha esposa sempre dizia, quando ela estava ministrando, Jesus é um cavalheiro. E é. Jesus é um gentleman. E ele jamais vai invadir, ele jamais vai meter o pé na porta. Ele mesmo diz na palavra: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir e me deixar entrar, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo.
Jesus bate a porta. A pergunta é, nós damos espaço para Jesus? Nós damos entrada para Jesus? Nós damos liberdade para Jesus na nossa vida? Essa é a pergunta que nós temos que nos fazer. Que essa mensagem possa falar conosco na medida em que nós mais precisamos, tá? Não naquela que é agradável, não naquela medida que, porque é legal. Não. Nós precisamos deixar Jesus falar conosco. Mas a pergunta é, a gente vai abrir o coração para ele? A gente vai dar espaço para Jesus? A gente vai deixar que o Espírito Santo fale conosco? A gente vai ser suscetível à influência de Jesus? Veja que Jesus fez várias coisas até que ele chegou em Simão e até que Simão deu espaço para ele. Olha que coisa severa. Simão não foi de pronto dar espaço para Jesus. Simão não foi de pronto dar espaço para Jesus. Simão, ele custou. Simão, ele demorou um tempinho, certo? Então nós precisamos tomar cuidado, porque muitas vezes nós estamos impedindo que o processo, que o agir de Deus se cumpra na nossa vida. Então, que a gente possa abrir o coração, certo? Que essa mensagem seja de fato o divisor de águas na nossa vida. Que a gente reflita, que a gente coloque, vamos dizer assim, prudência, como disse o texto, né, a mensagem que a gente viu hoje, que a gente seja prudente para refletir. Que a gente tire essas lições dessa mensagem de hoje. Amém? Vamos falar com Deus agora. Pai, obrigado pela tua palavra. Aqui eu fiz o que me cabia e fiz com expectativa no coração, esperança e fé. E eu creio, Jesus, que o teu Santo Espírito é aquele que nos tomará pela mão e nos conduzirá no bom caminho, abrindo o nosso entendimento, clarificando os nossos olhos para que possamos avançar. Senhor, que essa palavra sirva não só de ensinamento, mas também de alimento para nós ao longo dessa semana. Que ela nos fortaleça, que ela nos equipe, que ela nos prepare. Eu te agradeço, porque nos últimos tempos as palavras que o Senhor tem me dado, o entendimento que o Senhor tem me propiciado, tem servido de alimento, de alicerce para que eu possa avançar. Jesus querido, que nós possamos crescer. Eu te agradeço por tudo que o Senhor fez até aqui e alimento grande expectativa pelo que o Senhor ainda há de fazer, porque a tua palavra que diz que grandes coisas, o melhor, sempre está por vir. Eu te agradeço por tudo, de todo o coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a gente possa ter isso no nosso coração, essa grande expectativa que o melhor de Deus está sempre por vir. Na quinta-feira, às 18h15, nós temos lançado as mensagens de fé, aquela palavra de fortalecimento e tal. Então, todas as quintas às 18h15, nós estamos subindo tanto aqui na página do Facebook quanto no canal do YouTube. Certo? E no próximo domingo, a gente se encontra aqui no mesmo horário, em nome de Jesus. Tá joia? Até a próxima. Fica com Deus.